De um lado, o CEO de uma empresa de tecnologia fala com entusiasmo na teleconferência de resultados. Nosso ecossistema atingiu um marco histórico. O crescimento de usuários bateu novo recorde. O futuro já chegou. Do outro lado, o gráfico da empresa mostra uma queda de 25% nas ações logo após a divulgação do relatório financeiro. Amigos, vocês também veem esse tipo de enredo esquizofrênico nas notícias financeiras? Uma empresa anuncia o melhor resultado da história. Lucros dobram, crescimento impressionante. E no dia seguinte, o preço das ações despenca 30% como uma pedra. Dá para não achar que o mercado está louco? Ou será que há algo que nós, investidores comuns, não sabemos? Diante dessa realidade absurda, talvez você já tenha se perguntado: será que o que eles estão dizendo é o mesmo que eu estou vendo? Não duvide de si mesmo. O problema não é você, é o jogo de informações que te confunde. De modo geral, as empresas listadas em bolsa, após o fim de cada ano fiscal, precisam enviar à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários do Yuan, seus relatórios trimestrais, 10Q, ou anuais, 10K, dentro de um prazo determinado, normalmente até 45 dias após o trimestre e até 60 dias após o fechamento do ano. É o chamado período de resultados. Há 4 grandes temporadas de resultados por ano: janeiro-fevereiro, relatório anual; abril-maio, primeiro trimestre; julho-agosto, segundo trimestre; e outubro-novembro, terceiro trimestre. É quando o mercado fica mais agitado e os investidores mais ocupados. Você pode pensar nos relatórios financeiros como um exame médico da empresa, revelando sua saúde real, lucratividade e potencial futuro. O segredo dos investidores de longo prazo é encontrar empresas cujos exames médicos continuam fortes ano após ano. E a temporada de resultados é a hora perfeita para fazer esse check-up periódico. Mas há um problema. Os relatórios estão cheios de dados técnicos, verdadeiras cortinas de fumaça, que dificultam nossa visão. Às vezes a empresa anuncia um grande aumento de receita, mas o preço da ação cai. Por quê? Porque dentro dessa guerra de informações, cada lado tenta lançar sua própria fumaça para confundir. Por exemplo, as empresas sabem photoshopar seus números. Logo na capa do relatório aparece o lucro ajustado, non-GAAP, bonito e polido. Já os dados reais, GAAP, que muitas vezes são bem feios, ficam escondidos lá no fim, no anexo. A mídia também adora ser caça-cliques. As manchetes dizem: empresa X registra crescimento recorde de receita, superando as expectativas, mas não mencionam a margem de lucro que caiu, o fluxo de caixa que secou ou o endividamento que disparou. E claro, há nossas próprias fraquezas humanas. Nós temos aversão a números complicados e tabelas frias, mas adoramos boas histórias e grandes narrativas. Termos como metaverso, inteligência artificial e ecossistema integrado são muito mais atraentes do que índice de rotação de contas a receber. A temporada de resultados é uma guerra de informação. Os executivos vendem sonhos, a mídia cria manchetes chamativas e o pequeno investidor acaba comprando a história errada. Olá, eu sou o André, seu estrategista financeiro. Com mais de 10 anos de experiência de mercado, já vi muitos investidores perderem dinheiro simplesmente por interpretarem mal os relatórios financeiros. O conteúdo deste vídeo condensa décadas de sabedoria dos analistas de Wall Street. Talvez seja a lição mais importante da sua jornada como investidor. Eu vou te mostrar como separar o que define o valor real de uma empresa, no longo prazo, daquilo que só influencia o humor do mercado no curto prazo. Seja você iniciante ou experiente, depois deste vídeo, vai conseguir enxergar os relatórios trimestrais com outra clareza, como se estivesse vendo em outra dimensão. Antes de irmos aos detalhes, precisamos de um quadro mental. Lembre-se desta metáfora. Os dados financeiros são como uma moeda com 2 lados. O lado da frente representa os indicadores de valor de longo prazo, o exame médico da empresa. Ele responde perguntas como: a empresa é saudável? Quanto tempo pode crescer? Está ficando mais forte ou mais fraca? Essa parte revela se a empresa é realmente boa. O lado de trás é o humor do mercado no curto prazo, o boletim escolar. Ele responde: a nota deste trimestre superou. Ou ficou abaixo da expectativa do professor, o mercado. Esses dados ajudam a prever como a ação vai reagir logo após a divulgação. O erro mais comum dos investidores é usar a nota de uma prova para julgar o potencial de vida de um aluno. Isso é absurdo. Um ótimo aluno pode ir mal em uma prova. Um aluno fraco pode acertar por sorte. Por isso, a estratégia correta é usar o exame médico para identificar os bons alunos e usar as provas quando o bom aluno vai mal e o mercado o penaliza, como oportunidade de comprar barato. Agora,
Vamos analisar detalhadamente os dois lados dessa moeda. Primeiro, o lado da saúde, os indicadores que determinam a sobrevivência de uma empresa. As 5 principais. E entender esses 5 é o suficiente para manter a calma em meio ao caos do mercado. O primeiro é a margem bruta, quanto a empresa realmente ganha por produto. Imagine que você vende um copo de chá. Depois de tirar o custo do leite e das folhas, quanto sobra? Uma margem bruta alta e estável é prova de força de marca e vantagem competitiva. Busque empresas que mantêm margens estáveis por 5 anos. Isso mostra que os concorrentes não conseguem abatê-la. O segundo é a margem operacional. Mostra se uma empresa sabe administrar bem. Não basta vender bem, tem que saber gastar. Do lucro bruto, subtraem-se aluguel, salários, publicidade e outros custos. O que sobra é o lucro operacional. O ponto-chave aqui é a tendência. Se a receita cresce e a margem operacional também, é sinal de crescimento saudável. Mas, se a receita cresce e a margem cai, perigo à vista. O terceiro é o fluxo de caixa livre, o dinheiro que realmente entra. Este é o indicador mais importante de todos. Lucro pode ser manipulado na contabilidade, fluxo de caixa não. Uma empresa que gera caixa livre forte e consistente é uma verdadeira máquina de imprimir dinheiro. Ela pode pagar dividendos, recomprar ações e resistir a crises. Se uma empresa mostra lucros altos, mas pouco caixa, corra. É uma bomba relógio. O quarto é o retorno sobre o patrimônio, ROE. Mostra quão rápido a empresa faz o dinheiro do acionista render. Se você investe R$100.000 e lucra 20 mil em um ano, o ROE é 20%. Buffett costuma dizer, uma empresa que mantém ROE de 15% e 20% de forma consistente é excelente. O ROE mede a eficiência da gestão em gerar valor para o acionista. O quinto é a taxa de endividamento, o quanto a empresa deve. Isso é um teste de estresse. Em tempos de bonança, dívida é alavancagem. Em tempos de crise e juros altos, é uma bomba. Cuidado com empresas muito endividadas, sem justificativa setorial. Esses 5 indicadores formam o alicerce do seu portfólio. Sua carteira principal deve ser composta por empresas com exames médicos saudáveis. Agora que você tem esse check-up em mãos, vamos para o outro lado da moeda. Os indicadores que mexem com o humor do mercado. Eles são simples, diretos e determinam os movimentos de curto prazo após o relatório. Primeiro, compare o desempenho com o mesmo período do ano anterior. Há 2 formas. Comparar o segundo trimestre deste ano com o segundo trimestre do ano passado, a mais importante, pois elimina efeitos sazonais, e comparar trimestre contra trimestre, Q2 versus Q1, que mostra o ritmo recente, mas sofre com sazonalidade. O foco aqui é a tendência. Está acelerando ou desacelerando? Isso importa mais que o número absoluto. Depois vem a comparação entre o resultado real e as expectativas do mercado. Essa é a faísca que causa os choques nas ações no dia. Do relatório, os analistas de Wall Street publicam previsões médias para lucro e receita. Se o resultado supera as expectativas, o mercado se anima, ações sobem. Se decepciona, o mercado se frustra, ações caem. O ponto é, o preço não reflete o desempenho em si, mas o desempenho em relação ao que o mercado esperava. Por isso, às vezes, bons resultados fazem o preço cair. Você deve estar pensando, com tantos dados e indicadores, o que eu faço na prática? Calma, eu resumi um método simples que une valor de longo prazo e emoção de curto. Prazo em uma estratégia poderosa. Quando a empresa que você acompanha divulgar resultados, siga estes 3 passos. Primeiro, olhe o crescimento e o desvio das expectativas. Veja rapidamente receita, lucro e se superaram ou não as previsões. Isso te dá uma noção inicial do rumo do preço no curto prazo. Segundo, examine os 5 indicadores principais. Esqueça o barulho do preço e mergulhe no relatório completo. Fluxo de caixa livre, margens, ROE e endividamento. Pergunte-se, a base da empresa mudou? Terceiro, tome uma decisão sábia. O ponto de ouro geralmente é: boa empresa applies, tendência saudável. Resultado que atingiu, ou quase atingiu, as expectativas. Se a empresa é sólida, mas o mercado se decepcionou e derrubou o preço, parabéns, é uma oportunidade. Você está comprando um ativo de qualidade com desconto. Se a boa empresa entregou bons resultados e superou as expectativas, ótimo, continue segurando, mas evite comprar mais caro. Boas empresas raramente estão baratas. Se os fundamentos estão se deteriorando, margens em queda, fluxo de caixa piorando, saia, mesmo que o resultado tenha superado as previsões. Agora, vamos aplicar essa metodologia em um caso real.
O relatório do terceiro trimestre fiscal de 2025 da Apple, a Apple reportou lucro por ação de os $1,57, superando a estimativa de os $1,40, 10,56% acima, e crescimento anual de 12%. A receita foi de 94 bilhões de dólares, superando a expectativa de os 89 bilhões, 5,66% acima, e crescendo 10% em relação ao ano anterior. Isso mostra a capacidade da Apple de superar o mercado continuamente. A margem bruta foi de 46,5%, levemente acima do esperado. 46,1%, bom sinal de que a empresa mantém poder de precificação e controle de custos. Mas, se compararmos com o trimestre anterior, 47,1%, vemos uma queda. O relatório cita custos extras de 900 milhões com tarifas. O que isso indica? Que a Apple ainda tem um fosso competitivo sólido e pode repassar custos por meio de aumentos de preço. Mas o ambiente externo está começando a pressionar suas margens. Um sinal de risco a ser monitorado. O maior alerta, no entanto, vem do fluxo de caixa livre. O 24,41 bilhões de dólares neste trimestre, enquanto a média de 2024 foi de 27 bilhões de dólares por trimestre. O que isso revela? Que a máquina de imprimir dinheiro desacelerou um pouco. E caixa não mente, mostra a realidade. Talvez estoques maiores, clientes pagando mais devagar, ou grandes gastos para proteger a cadeia de suprimentos. E tarifas? Para uma empresa conhecida por fluxo de caixa robusto, isso merece atenção. O ROE da Apple no trimestre foi de impressionantes 141,35%. Cada $1 investido pelos acionistas gera 1,41 anel de lucro. Uma eficiência de capital extraordinária. A taxa de endividamento foi de 0,8, mostrando uma estrutura financeira sólida e pouco dependente de alavancagem. Em resumo, a mágica da Apple está aqui. Não depende de dívida, mas de marca, preço e ecossistema para gerar retornos excepcionais, com baixo risco. Essa combinação, alto retorno, baixo risco, é o que faz da Apple um dos ativos mais valiosos do mundo. Amigos, a verdadeira sabedoria do investimento está em unir dados frios e emoções de mercado, escolhendo empresas capazes de atravessar ciclos e aproveitando os erros do mercado para agir no momento certo. Daqui para frente, durante a temporada de resultados, você não vai mais se sentir perdido. Vai agir como um general calmo, com visão de longo prazo para escolher as melhores empresas e reflexo rápido para capturar oportunidades de curto prazo. Se este episódio do Think Tank Profundo te ajudou a enxergar o mercado com mais clareza, faça 3 coisas. Curta, para que mais pessoas encontrem esse conteúdo útil. Salve, use como seu manual de guerra na temporada de resultados. E compartilhe. Envie para seus amigos, para que todos invistam com mais consciência. E se ainda não se inscreveu, clique no botão e ative o sininho. Toda semana traremos análises que realmente ajudam a construir riqueza de verdade. Eu sou o André, obrigado por assistir. Que seus olhos estejam sempre abertos e seus investimentos sempre prósperos. Até o próximo vídeo.